primeiro preconceito histórico, e eu concordo com ele, tá? Em princípio, nesse princípio. O mais amplo e mais absoluto do preconceito histórico. A misoginia. Misoginia é o quê? Aversão ou, de alguma forma, a humilhação de mulheres. Ou seja, é o machismo, né? Aquele homem que se acha superior à mulher. Ou seja, as mulheres realmente, aí é uma parte importante do livro, uma das partes importantes do livro, que fala que a mulher sempre foi subjugada na maioria, na grande maioria, sobretudo nas culturas ocidentais, orientais, etc., e que a mulher era vista como uma cidadã de segunda classe. Você vê, inclusive nos diálogos de Platão, que foi o criador da filosofia, como a gente entende, né? Que fala, né, que a mulher era vista praticamente como uma cidadã de segunda categoria. Ela era casada, ela servia para procriar e olhe lá, entendeu? Era uma alma amável, mas ela não pensava, ela não podia escrever, não podia fazer nada. Então, assim, quando alguém fala assim, porque o feminismo é essencialmente ruim. Hoje o feminismo é essencialmente ruim porque o feminismo cria preconceitos e divisões que não existem entre homens e mulheres e faz uma demonização dos homens por causa de machismos atávicos que existiam. Só que eles deturparam isso ao ponto de fazer uma perseguição, uma castração daquilo que se chama de masculinidade, né? Mas no passado, realmente, a mulher era obrigada a se casar com o que o pai mandava, isso em diversas culturas. A mulher não tinha direito à herança, a mulher não tinha o direito ao trabalho livre, a mulher era reprimida, ainda é um pouco, né? Sexualmente, a mulher não tinha direito a rigorosamente nada, a não ser a costela de Adão. E já começa assim com preconceito no Gênesis, né? A mulher foi criada da costela de Adão, ou seja, o homem foi criado e personificado como ser primeiro. Você pode estabelecer uma contestação à mitologia da Bíblia, mas eventualmente é assim que é. Talvez comece esse preconceito em relação às mulheres por isso. Agora, o que é preconceito real e o que é simplesmente uma cultura baseada na biologia? Por exemplo, quando o feminismo hoje, agora vamos partir para hoje, estabelecendo que existia um preconceito, estabelecendo que o feminismo, no começo, nos primórdios, ao contrário de uns direitistas meio malucos aí, que dizem que o feminismo sempre foi ruim, não foi. Dá direito trabalhista à mulher, dá liberdade para a mulher, liberdade socioafetiva sexual dela poder casar com quem ela quiser, para sair de casa dos pais, para trabalhar, se ela quiser trabalhar, ou quiser ser dona de casa, ou quiser ser mãe. Isso no começo, o feminismo foi muito bom, para dar direito de voto às mulheres. Mas hoje elas têm todos esses direitos. Eu acho que não há nenhum, a rigor, nenhum, na cultura ocidental, estou dizendo, né? As culturas democráticas livres ocidentais que a gente está falando. Hoje a mulher pode fazer o que ela quiser, como ela quiser, da maneira que ela quiser, da maneira que ela quiser. Entendeu? Tudo que ela faz. Agora, existe uma diferença biológica. Homens são mais fortes, são mais rápidos, são mais velozes. Tem a testosterona, que compõe a sua característica masculina, a sua característica de força, de destreza, física, tá? Isso é realmente uma da origem do preconceito e segregação das mulheres. Mas, porém, contudo, todavia, os papéis normativos que separam homens e mulheres, que fazem que homens se atraiam por mulheres e mulheres se atraiam por homens, pelo menos na questão heteronormativa, obedece a esse princípio biológico, né? E esse princípio biológico diz de maneira clara que a mulher é mais frágil. Então a mulher quer se sentir ainda protegida, quer se sentir acolhida, quer se sentir atraída por um macho provedor que sustenta a casa, aquela coisa do homem que sai para caçar, para prover a sua prole. A mulher fecunda, a mulher engravida, a mulher precisa escolher um homem que seja um macho provedor melhor. Isso tudo está no DNA da pré-história, tá? Então, a mulher se sente atraída por um homem mais forte que inspire não só força física, mas como força simbólica de proteção moral, proteção intelectual, que dê a garantia da educação dos seus filhos. Isso tudo excita a mulher do ponto de vista neuroquímico, tá? Então, esses papéis normativos regulados pela atração socioafetiva sexual também implica numa série de escolhas das mulheres contemporaneamente. Quando a feminista contemporânea diz que a mulher é alijada do trabalho, não é. A mulher, se ela quiser ser executiva, ela quer. Se ela quiser ser política, ela quer. Só que a maioria não quer. Por quê? Porque a mulher, por esse instinto maternal, baseado na biologia que ela tem hoje, ela escolhe profissões mais ligadas a cuidados. Tudo é fundamentado em pesquisa. Como enfermeiras, ou médicas, ou dentistas, ou cuidadores, ou qualquer tipo, coisa do tipo, do que uma profissão executiva ligada a coisas, ou a comando, ou ao exercício de poder. É uma coisa mais afeita a homens. Claro que esses papéis normativos podem ser, de alguma forma, enfim, contrabalanceados na personalidade tanto do homem quanto da mulher. Um homem pode ser um cabeleireiro, uma mulher pode ser uma caminhoneira, mas são exceções à regra. Então, quando dizem que tem que ter uma cota para ter metade das mulheres na política, alguém tem que
as mulheres querem. Pode ser que no futuro elas queiram mais. Mas hoje elas podem querer o que elas bem entendem, mas elas não querem. Grande parte das mulheres, por que elas têm um déficit salarial depois dos 30, 30 e poucos anos? Por uma razão muito simples. Não é porque elas sejam alijadas de profissões executivas de comando. Primeiro que a profissão executiva e de comando é uma porcaria do ponto de vista pessoal, tá? Pergunta pro Elon Musk ou pro Mark Zuckerberg se eles gostam da vida efetiva que eles têm. Eles trabalham 14 horas por dia. Entendeu? 15, 16 horas. Eles não têm outra coisa, eles não têm grande diversão. Eles são ricos, mas não têm tempo, dinheiro para gastar. Não tem tempo para gastar o próprio dinheiro. É essa a vida que vocês querem? É homens e mulheres, inclusive. Então a mulher percebe que ela querendo ser mãe, e aí realmente a vida da mulher é um pouco mais complicada com a liberdade de trabalho. Por quê? Porque ela opta ao grande dever, o grande trabalho de uma mulher, tá? É ser mãe. Ao contrário do que as feministas contemporâneas dizem, que demonizam a maternidade como uma coisa, sujeição ao patriarcado. Não, gerar um filho, educar um filho, lapidar e amar um filho, é uma coisa maravilhosa, é um trabalho custosíssimo. Cuidar de um filho, gerar um filho, educar, moldar um filho. Então, chega lá pelos 30 e tantos anos, o relógio biológico da mulher tem prazo de validade, como vocês bem sabem, elas optam, em grande medida, essas executivas, por empregos que não têm grande dimensão de poder, ou de trabalho mesmo, para cuidar da sua prole, se elas quiserem ser mãe. A maioria quer, né? Graças a Deus ainda a maioria quer ser mãe. Querem ser mães, querem cuidar das suas respectivas famílias, querem também cuidar, talvez, da sua vida profissional, mas é claro que uma coisa sacrifica em grande medida a outra. Uma mulher executiva não vai ter tanto tempo para ser mãe, mas uma mulher, sei lá, advogada de causas mais simples, vai ter mais tempo. Então é por isso esse déficit salarial, às vezes. Claro que tem preconceito, mas é isolado. Preconceito trabalhista, preconceito em relação ao trabalho e à dignidade da mulher, ou à função da mulher. Mulher pode ser o que ela bem entender hoje, tá? Isso graças também a um fundamento também feminista no início do feminismo. Até os anos 60, 70, o feminismo exerceu uma coisa interessante. Depois virou castração e perseguição aos homens, pura e simplesmente. Então, meu caro carnal, minha cara de Jamila, existe um preconceito, e sim, talvez seja o mais difundido da história, contra as mulheres, que é um preconceito milenar, né? Mas, em grande medida, a função de mãe, a função de esposa, a função de dona de casa não é demérito para uma mulher. Então, esse machismo, essa misoginia que eles veem hoje, às vezes é usada exatamente para demonizar o papel do homem. A gente vê processos, né, como o rapaz lá, o rapaz da Globo, esqueci o nome dele agora, da Globo, que foi acusado de assédio sexual, sendo que as mulheres eram coniventes com as investidas, Márcio Smelly, eram coniventes com as investidas dele, e qualquer coisa, o Johnny Depp sendo processado pela mulher, porque ela achava que ele era um abusador, depois você vai investigar, você vai perceber que ela era a completa psicopata, ela que tinha destruído a vida dele, que infernizava a vida dele. Ou seja, em determinadas circunstâncias, homens e mulheres podem ser maus. E podem ser bons. Isso é claro como a luz e o dia. Ou seja, essa mulher, essa esposa, ex-esposa do Johnny Depp, destruiu a vida dele exatamente por esse princípio feminista. Isso sim um preconceito. Um preconceito baseado na origem de um falso preconceito que inexiste hoje. Porque ele era homem. Aí chamou de abusador, chamou de machista tóxico, arruinou a carreira dele, exatamente por um preconceito surgido em nome de um falso preconceito que se coloca hoje em relação aos homens, aliás, um preconceito real em relação aos homens, de que todos os homens são machistas, são opressores, são controladores, são estupradores em potencial. Aí sim, olha só como é que é perversa a coisa, um preconceito real, histórico, contra mulheres, que eu concordo, que durou séculos, até milênios. Ele foi resolvido, mas uma vez resolvido, as feministas continuam com esse discurso ao ponto de diminuir o papel dos homens e achar que todos os homens são perpetradores desse preconceito milenar. E aí passam a estabelecer um preconceito contra os homens. Todo homem é um potencial abusador, potencial estuprador ou coisa do tipo. Então é isso, o caso do Johnny Depp, o caso do Márcio Smelling, que cortejava as mulheres mandavam foto pelada para ele, tinha um caso que depois diziam, por causa de questão de poder, por causa de mesquinharia, que ele era um abusador. Uma mulher hoje, que ela quiser, ela pode destruir a vida de um homem, exatamente por esse preconceito feminista contra os homens, baseado num preconceito realmente que existia de machismo lá atrás da história, e hoje ela pode destruir um homem. Então hoje o feminismo causa muito mais mal
Não só os homens, como as mulheres também, porque os homens ficam com medo. Como é que você chega numa mulher? Como é que você corteja uma mulher? Como é que você age com uma mulher? Porque tudo é visto como machismo. Uma coisa inerentemente biológica do homem, o homem querer cortejar e vencer a resistência simbólica, tá? Não é física, não. De uma mulher cortejando-a, conquistando-a. Eu mesmo dou exemplo. Algumas mulheres que eu fiquei já disseram não pra mim no começo e depois disseram sim. Ou seja, existe uma zona cinzenta no processo de conquista que não é tão preto e branco assim. Uma vez estava uma feminista na Globo News dizendo para um cara, e o cara perguntando para ela, como é que eu sei o que é ou não é assédio? Se você tiver dúvida, ela respondeu, então é assédio. Então é não. Ah, eu estaria virgem até hoje. Eu sempre tive dúvidas. Então, hoje, o feminismo é derivado realmente de um preconceito que existiu, Leandro Carnal, desde a origem dos tempos, desde Adão e Eva, desde o Gênesis, realmente de achar que a mulher é inferior ao homem. Não, a mulher é mais frágil fisicamente ao homem, o que implica dizer uma série de construções de papéis normativos, de trabalho, de escolha de trabalho, até escolha de parceiros sexuais. Mas hoje, esse preconceito praticamente no mundo ocidental livre não existe, meu querido. É pontual, como existe um assassino, como existe um racista, vai existir um misógino machista, mas é pontual, não é estrutural e nem endêmico. Estrutural e endêmico é o feminismo fascistoide que está castrando a natureza biológica e cultural do homem hoje em dia. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.